Graças a Deus, nós vamos para a parte 15 de nossa série de mensagens, As Vindas de Cristo em Juízo, no Velho Testamento. As Vindas de Cristo em Juízo, no Velho Testamento. Nós vamos para Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nós vamos continuar o assunto que nós começamos na semana passada. Nós vamos continuar o assunto da semana passada. E o título de nossa mensagem é Amando como Jesus nos amou. Amando como Jesus nos amou. Parte 15, as vindas de Cristo em juízo no Velho Testamento. Talvez você se pergunte, a vinda de Cristo não é só no fim do mundo? Resposta, não. Para começo de conversa, Jesus já veio em carne no ventre da Virgem Maria. Já tem uma vinda de Cristo aí que aconteceu em sua encarnação. E no Velho Testamento, antes da encarnação de Cristo, Cristo veio, apareceu antes da sua encarnação para Abraão, apareceu para Moisés e em outras ocasiões para declarar juízo ao povo. E isso foi nos séculos antes dele se fazer homem e habitar entre nós. E vamos continuar falando sobre isso em Isaías capítulo 1, versos 21. Vamos ler a palavra de Deus. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás de recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água, e o forte se tornará em estopa, a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Então aqui o profeta ele começa com uma declaração fortíssima, como se fez no verso 21, como se fez prostituta a cidade fiel, como se fez prostituta a cidade fiel. Aqui nós estamos continuando a mensagem da semana passada, e nós já vimos que a palavra, o termo prostituição, usado pelos profetas, indica infidelidade pactual. Infidelidade pactual, ou seja, o povo de Israel não era simplesmente mais um povo como outro qualquer, mas eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham um pacto com Deus. Igual vocês aqui no Novo Testamento, vocês fazem parte de uma aliança com Deus. Todos vocês que são batizados, todos vocês que participam da ceia do Senhor, todos vocês que frequentam a igreja,
e participam dos sacramentos. Esses sacramentos são sinais e selos da sua aliança do Senhor. Da mesma forma, o povo do Velho Testamento era pactuado com Deus através de sinais e selos. Eles tinham a circuncisão, eles tinham os sacrifícios, eles tinham o templo, e esses sinais faziam parte de uma aliança que eles tinham com Deus. E nesta aliança, Jesus usa figuras de linguagem, Deus usa figuras de linguagem para indicar quando essa aliança era quebrada. E Deus fala sobre a figura do casamento. É como uma mulher que tem uma aliança com seu marido e trai esse marido, é infiel a esse marido. Assim, o povo que tinha uma aliança com Deus, mas não tinha fidelidade a Deus, eles eram prostitutas. É igual a mulher adulta que trai seu marido. O povo aqui é chamado de prostituta porque eles não eram fiel ao seu marido, que era Deus. E essa mesma figura de linguagem que o Novo Testamento usa, né? O Novo Testamento fala também da relação entre Deus e seu povo como um casamento, né? Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o relacionamento entre Cristo e a igreja, né? Entre Cristo é Deus com o seu povo. Então essa comparação que o apóstolo Paulo faz, isso vem lá do Velho Testamento. Isso vem lá do Velho Testamento, onde Jeremias fala do casamento entre Cristo e o povo, nos Salmos, né? O próprio livro de Cantares. Então essa ideia de casamento entre Deus e o seu povo vem lá do Velho Testamento, e com base nisso, o povo, por quebrar o pacto, ou seja, não ser fiel ao casamento com o Senhor, eles são chamados de prostitutas, meretrizes. E aqui ele vai fazer críticas que vão explicar o que essa era infidelidade pactual. E aqui nós vemos que a infidelidade pactual, nesse trecho aqui de Isaías, consiste no fato de que eles eram injustos com o seu próximo e com seus irmãos. A injustiça para com o próximo e para com os irmãos, não somente a idolatria para com Deus, caracteriza aqui essa infidelidade pactual chamada de prostituição. Vamos ver isso, por exemplo, o que disse os apóstolos. Apóstolo João, 1 João capítulo 3, não confundam com o Evangelho de João. 1 João capítulo 3, não confundir com o Evangelho de João. 1 João 3, 7. Capítulo 3, verso 7. O bem-aventurado João escreveu 5 livros na Bíblia. Um Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Todos eles são livros maravilhosos, poderosíssimos. E em 1 João 3,7 nós aprendemos o seguinte: filhinhos, ninguém vos engane. Quando João vai falar ninguém vos engane, é porque o que ele vai dizer é muito importante. Ninguém vos engane. Tem gente tentando te enganar sobre isso. Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, ser justo não é só falar que você é justo, mas é praticar justiça. E 1 Coríntios capítulo 6, vamos para 1 Coríntios capítulo 6, vamos ouvir o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não sabeis que os injustos, então, injusto aí, se você ler o contexto, é quem não pratica a justiça. Então, essa é a temática de Isaías 1. Pode voltar para Isaías 1. Essa é a temática de Isaías 1. Lá em Isaías 1, vocês vão ver que a infidelidade pactual, a prostituição aí, era que eles não praticavam justiça. É isso que Paulo condena em 1 Coríntios 6, e é isso que o apóstolo João condena lá no capítulo 3. Eles não faziam justiça. Aí ele vai dizer: ela, como se fez prostituta, a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então ele está reclamando, Deus está falando, antigamente Jerusalém não era assim.
Antigamente, Jerusalém era cheia de justiça. E aí vocês podem lembrar daqueles tempos dos grandes homens de Deus, no tempo que Davi fazia justiça, no tempo que Salomão fazia justiça, no tempo do grande rei Josias. E tem vários reis aí de Israel, se a gente for pegar a história dele, que foram anos e anos e décadas de muita justiça. Ladrão não se criava lá, homicida não se criava lá, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros eram bem tratados, eram bem recebidos. O Senhor, ele era adorado de todo o coração, com sinceridade. Já teve muitos períodos de justiça em Israel. E Deus está fazendo-os lembrar dessa época. Como é que era antigamente. E essa passagem aí, né, quando ele fala a justiça habitava nela, ela nos ensina que nós devemos olhar para as grandes e boas referências do passado e para os exemplos históricos da igreja em seu estado de maior pureza. Preste atenção que isso é muito importante. Isaías manda o povo olhar para as boas e grandes referências do passado. Lembra quando vocês eram fiéis? Lembra quando era diferente? Lembra quando a igreja era mais pura? Não olhe somente para as coisas ruins e não se prenda à pequena parcela da realidade que você vive ao seu redor. Preste atenção porque eu vou te ensinar algo muito importante agora. Uma das principais maneiras que o mal tem de se instalar é quando você vira um alienado preso numa bolha e você acha que a desgraça que você está vendo, que a corrupção que você está vendo, é a única coisa que existe ou que jamais existiu. Aí você fala, essa confusão toda é tudo assim, todos os lugares do mundo é assim. Então, se você pensa assim, o que você conclui? Que não pode ser diferente. Não tem como ser diferente. Porque você aceitou a sua bolha. É uma bolha. Né? O cara, ele vive debaixo da ponte. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês entenderem. O cara vive debaixo da ponte como mendigo. O mundo que ele conhece é só esse. Ele não consegue imaginar uma vida diferente, igual a que você tem quando você senta na varanda da sua casa e toma chimarrão. Ele não consegue imaginar. O mundo dele é usando cocaína, ele só imagina isso. Meus irmãos, a gente vai ver que para haver justiça, tem que haver, dentre outras coisas, imaginação. Como assim imaginação? Imagine como que são as coisas da forma correta. Muitos não conseguem imaginar e por isso o mal se instala e ninguém acredita que pode mudar. Tem gente que não imagina, acha que o mundo inteiro é igual a bolha que ela vive. Ou que toda a história sempre foi assim. Tem maridos e mulheres que vivem em casamentos doidos. Não conseguem imaginar o que é um casamento normal. Mas se você vai ensinar para eles o que é um casamento normal, eles acham que você está mentindo. Eles acham que isso é utopia, que isso não existe. Por quê? Porque não tem imaginação. Para imaginar uma situação diferente. Da mesma forma, pessoas que vivem em sociedades excessivamente corruptas, que vivem em igrejas, denominações corruptas, que vivem no meio da política corrupta, só conseguem imaginar que é só assim, não tem como ser diferente. E por isso eles passam a aceitar o mal como normal. E por isso o profeta diz, vocês estão se esquecendo, como se ele dissesse, como Jerusalém era fiel. Vocês estão se esquecendo como essa cidade era cheia de retidão. Pode ser diferente. A igreja não precisa ser assim.
Por isso a importância de conhecer as boas referências e exemplos do passado. Se vocês forem lá na biblioteca da nossa igreja, nós temos um monte de boas referências e livros falando sobre isso. Tem um livro ali que eu recomendo todo mundo ler. E se Jesus não tivesse nascido, o nome do livro, que vai contando todos os grandes homens de Deus ao longo da história. Existem lugares do mundo onde a maioria das igrejas daquele lugar são igrejas extremamente bíblicas. E que você não consegue encontrar uma igreja pregando heresia ali. Tem lugares do mundo que é assim. Você acha que isso não existe? Pois existe, lugares inteiros. A gente pensa no Brasil, todo político é corrupto. Pois bem, o mundo já teve grandes governantes e juízes cristãos santos, piedosos. Um dos maiores teólogos da história da igreja, foi um homem chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um dos maiores teólogos da história da igreja e ele também foi primeiro-ministro da Holanda no início do século XX. Você fala, a Holanda teve o primeiro-ministro, um homem assim? Sim. A velha Holanda não é mais a Holanda hoje. A velha Holanda acabou. Virou uma prostituta. Mas a nova Holanda, né? Então, ao longo da história da igreja, existiram, e agora, até hoje, tem lugares do mundo que essa igreja é muito poderosa, muito forte, muito firme, muito fiel. Vocês conseguem imaginar isso? Se vocês não imaginarem, vocês vão se conformar e aceitar as injustiças que vocês veem. E vão dizer, eu aceito essa maldade porque é assim que sempre é. Não aceite. Lembre-se do tempo que Jerusalém era cheia de retidão. Lembre-se do templo do grande rei Salomão, que não permitia que a injustiça habitasse nas ruas. No verso 22, o profeta diz, a tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. Quando ele fala aí de prata misturada com escórias, vinho se misturando com água, ele está falando de práticas comerciais injustas. Práticas comerciais injustas. Preste atenção, porque o profeta ele está falando de injustiça. Vocês têm que prestar atenção para vocês aprender o que é ser justo. Que ser justo não é imaginar na tua cabeça, eu acho que ser justo é assim. Não, é ouvir Jesus te explicar o que é ser justo. E uma forma de injustiça na Bíblia são as práticas comerciais do comércio injusto. O que é a prata misturada com escórias e o vinho misturado com água? Vamos ver algumas passagens que trazem essa ideia aí. Vamos para o livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Capítulo 12. Oséias capítulo 12, nós vamos ler dos versos 6 a 8. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Então ele está mandando se converter. Quando alguém se converte, Oséias 12, verso 6, ele está dizendo que quando alguém se converte, essa pessoa precisa guardar a benevolência. O que é benevolência? Bondade. E o juízo. O que é juízo? Fazer justiça. Olha só o verso 7. É um mercador. O que é mercador? Um vendedor. É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa e ama a opressão. E diz Efraim, contudo me tenho enriquecido.
e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Então veja que aí quando Efraim, ele se orgulha de sua riqueza, ele se orgulha de todos os bens que ele adquiriu, o Senhor está os criticando que esses bens, essas riquezas, essa prosperidade foi adquirida por práticas comerciais injustas. E o que são as práticas comerciais injustas? Verso 7, tens nas mãos uma balança enganosa, ama a proporção. O que é a balança enganosa? Que os profetas tanto falam, que Moisés tanto fala dessa balança enganosa. Vou contextualizar lá falando da prata de Isaías 1. Então, naquela época, né, você não tinha uma casa da moeda igual no Brasil, que as moedinhas são tudo com o mesmo tamanhozinho, computadorizado, e a moeda, e o dinheiro tem um número lá para rastrear de onde veio, não é assim não. Então você ia vender lá, ó, vamos vender aqui. Ah, quanto que você vai comprar? A tantos quilos de prata. Não era quilo, mas vamos falar quilo para entender, outra medida. Há tantos quilos aí de prata para comprar tudo isso daqui. Toda essa terra. Aí, lá naquela prata, eu misturava uma escória. Eu colocava alguma mistura ali. Por quê? Porque vai ficar mais pesado na balança, só que tem menos prata do que o cara pensa que tem. Entenderam? Eu botei mais coisa que não é prata para pesar mais. Ou seja, essa balança está sendo o quê? Enganosa. Eu estou fazendo uma armação ali para diminuir o valor do negócio e o cara está pensando que é prata ali. E eu fiz um negócio enganoso. Então, eram práticas enganosas. Hoje existe isso ainda. Né? Você tem... vou te falar uma prática enganosa que tem hoje em 2022. Tá? Você tem R$100 na tua conta. Aí você fala, R$100 é R$100. Não. Porque o governo, ele vai mexendo nas coisas que aquele de R$100 vai desvalorizando, e dá inflação por um monte de prática pecaminosa que o governo faz. E aquele teu R$100, não, mas o antigo R$100. O que eles estão fazendo? Eles estão colocando escória na tua prata. São práticas injustas que existem até hoje. Hoje só que são diferentes, né? Mas não é assim que os governantes fazem? Vão tirando, arrancando teu dinheiro, misturando com alguma coisa ali. E é isso que Isaías está condenando. Vai também para Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6. Verso 8 a 12. Miqueias 6, versos 8 a 12. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que se numa casa fizerem 10 homens, ficarem 10 homens, morrerão. E aí eu quero que vocês... Miqueias 6, verso... Não, isso aqui não é a passagem. Não é essa aqui. Eu acho que eu anotei minhas anotações, estou errado. Se eu lembrar aqui da referência na minha cabeça, eu coloco. Mas é outra passagem que ele fala de... Ah, sim, é Miqueias 8. Achei, Miqueias 8, desculpe. É Miqueias 8, verso 4. Na verdade, vamos para Amós. Abrem Amós. Pronto, acabou a confusão. Vamos para Amós. Amós tem uma passagem extremamente pesada sobre isso daqui. Extremamente pesada. Amós capítulo 8. Verso 4. Diz assim, ouvi isto,
Vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos o pobre por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Meu Deus, Deus está falando que Ele não vai se esquecer nunca das obras daqueles homens que maltratavam e oprimiam os pobres com a balança enganosa. Ele diz: eu vou jurar que eu não vou me esquecer nunca de vocês, seus miseráveis, seus prostitutos, que engana o pobre com uma balança enganosa. Então, olha só a seriedade das transações comerciais opressivas, iníquas, que oprimem os necessitados, se aproveitam das necessidades das pessoas. Deus jura que Ele não vai se esquecer, mas que Ele vai puni-los eternamente. Volte então a Isaías 1. É isso que Isaías 1, é isso que ele está se referindo. E aí, quando ele fala também do vinho misturado com água, o vinho misturado com água quer dizer que o produto, a pessoa aí também, para enganar, ela fazia alguma coisa para diminuir o valor do produto, botava uma águazinha ali, para enganar também. A ideia é de você prometer um produto, prometer de uma forma, aí você diminui a qualidade para ficar mais, você está enganando também. Tudo forma de engano. E espiritualmente é isso que acontece também no mundo espiritual. Porque espiritualmente, quando uma igreja, como a gente viu na semana passada, né, o culto de Israel era isso daqui. Parecia ser o vinho puro. Parecia ser a prata pura. Mas, na verdade, aquele vinho, aquela prata, estava misturado com escória e com água. Ou seja, às vezes parece ser uma igreja. Parece ser um cristão, mas é cheio de misturas com erros, igual os fariseus. Se olhava os fariseus de longe, pareciam ser crentes. Mas quando se olhava de perto, era vinho misturado com água e prata misturada com escória. Ou seja, não era a coisa autêntica, pura. Era uma enganação. Então é isso que o profeta Isaías está criticando, está condenando essa hipocrisia social daqueles que se diziam adoradores de Deus. E aí no verso 23, nós lemos uma crítica direta aos governantes de Israel. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Para aí. Então, aqui ele está falando dos príncipes, quer dizer, daqueles que ocupavam as posições de autoridade. Então, se fosse hoje em dia, ele ia falar assim, ó: os teus vereadores, os teus senadores, os teus deputados são rebeldes e companheiros de ladrões. No Brasil a gente não pode falar isso, né? Isso aqui não é verdade no Brasil, não. E tem mais, esses caras aqui, eles eram adoradores do templo. Ou seja, usando a linguagem neotestamentária, eles eram cristãos evangélicos católicos romanos. Entendeu? Esses príncipes aqui, eles não eram cananeu, eles eram cristãos, se diziam cristãos. Se você perguntasse para ele, quem é que você crê? Eles diziam, Jeová.
o Deus de Moisés. Mas aí chegou Isaías para desmascarar todos eles. Ele fala, não, vocês são sodomitas. Por isso que Isaías fala, vocês são Sodoma, não é Israel de verdade, é Sodoma e Gomorra. Ele fala, são ladrões, rebeldes e companheiros de ladrões. Meus irmãos, aí nós temos que lembrar que o Senhor foi muito claro quando ele ensinou ao seu povo que tipo de governantes eles deveriam ter. Vamos ver o que o Senhor falou sobre os tipos de governantes que eles deveriam ter. Abram em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Vamos lá, que eu tenho ainda mais 3 horas para falar. Deuteronômio 1, versos 16 a 17. Nós temos 3 horas aqui para xingar os políticos, né? Brincadeira, vamos lá. Deuteronômio 1, verso 16, quer dizer, verso 16 a 17. Isso aqui é muito importante. Ó. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre homem e homem, entre homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for muito difícil, fareis vir a mim e eu virei. Então, aí está falando como é que tinha que ser os juízes. Ó, tem que ser justo, tem que julgar justamente. Não só o israelita, mas também tem que julgar o estrangeiro justamente, ou seja, alguém de outro país, de outra raça, também tem que ser julgado justamente. Não pode discriminar, você é pobre, você é rico, então, dependendo da sua classe social, você vai receber isso ou não. Então, só aí o Brasil já está mal. Aí depois ele diz assim, ó, não temerás a face de ninguém. O que quer dizer não temerás a face de ninguém? Porque se você é juiz, você pode ficar com medo de julgar aquela pessoa. Aí Deus está falando, não é para ficar com medo. Pode ir com tudo, porque eu estou contigo. O juiz é de Deus. Então aí entra grandes juízes bíblicos, né, como Ló, um grande juiz de Sodoma, que ele não temia a face de ninguém, não. Ele confrontava os sodomitas, defendia os pobres necessitados lá em Sodoma. A gente pregou sobre isso daqui, não tinha medo de ninguém. Então, essa questão de medo é uma grande tentação para quem vai fazer justiça. É você, não vou fazer justiça, vou macuar aqui, porque eu estou com medo. Deus está falando, não tema a face de ninguém, porque eu estou contigo. Ou seja, quem é medroso, quem não tem coragem de falar, de dar cara a tapa, não pode estar na posição para fazer justiça, para julgar. Então, tem grandes exemplos, né? Vão para Deuteronômio 16. Deuteronômio 16, versos 18 a 20 também fala os mesmos princípios, ó. Juízes oficiais porais em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás para que vivas. Preste atenção nessa palavra peitas aí. O que é peita? Vamos colocar da seguinte maneira. É um favorecimento financeiro. Ó, vou te dar um dinheiro aqui para influenciar o resultado
do juízo. Então o cara ele deixa de olhar para o que é certo e ele olha para quem está me dando dinheiro. Né? Então, lá em Isaías, você vê que as críticas que Isaías faz lá é baseado nesses princípios de Moisés. Ele está dizendo, ó, seus juízes não são igual a Moisés falou, que Deus falou por meio de Moisés. Inclusive, Isaías lá fala das peitas. Ou seja, pedir recompensas, pedir dinheiro para favorecer determinado grupo. Entenderam? Agora nós vamos entender algo muito mais profundo sobre toda essa questão. Volte lá em Isaías que nós vamos olhar agora para o grande mistério de Cristo nas palavras de Isaías. Volte para Isaías 1. Isaías, capítulo 1. Bom, Isaías capítulo 1, você vê aí que o que Deus está exigindo de Israel, de Jerusalém, é que eles praticassem justiça, verso 23. Quando ele diz, cada um deles ama as peitas, quer dizer que em vez de buscar o que é justo, eles adoram que chegue alguém oferecendo uma prata e um ouro. E anda atrás de recompensas, não fazem justiça ao órfão e não chega a eles a causa da viúva. Por que que o órfão e a viúva são mencionados aí? E aí a gente vai encontrar aí o grande mistério de Cristo nessa passagem. O órfão e a viúva, que são tão mencionados na Bíblia, junto com o pobre, com o estrangeiro, são pessoas que têm menos capacidade de se defender. Então, por exemplo, no Brasil, como eles não se importam muito com os homicidas, igual o profeta diz aqui, ó, no verso 21, agora a cidade está cheia de homicidas, né? Igual as cidades brasileiras, cheias de matador e homicida solto. Então isso é ruim para todo mundo. Porém, se você tem mais dinheiro, você coloca uma grade de 1000 metros na tua frente da tua casa, você enche de câmeras, você anda com guarda-costa para te proteger e anda com carro blindado. Então aquele problema que tem na cidade, para você é um problema maior se você for rico. Ou dependendo do problema que for, se você tiver um pai sério, se você tiver um marido, essas pessoas vão te defender. Agora, quando você é pobre, órfão, viúva, você sofre essas coisas de forma mais intensa e não tem ninguém para te proteger. Então você é um órfão, já cheio de problemas. Aí vem os governantes, os príncipes, e não fazem nada contra os homens violentos, você sofre aquilo mais do que se você pudesse ter uma grana, você pode simplesmente sair do país, ir para outro lugar, morar em um bairro melhor. O pobre, o órfão da viúva, essas pessoas que a Bíblia cita, elas são mais vulneráveis. É por isso que os profetas, eles olham para estes. E o que é que isso tem tudo a ver com Jesus? Veja bem, meus irmãos, tudo aqui que estas passagens que Isaías ensina, para a gente entender com profundidade, nós temos que entender o mistério do Evangelho. Nós temos que entender o mistério do Evangelho. No mistério do Evangelho, vocês vão entender que Jesus Cristo, ele é apresentado na Bíblia como a perfeita vítima. Jesus Cristo, na Bíblia, é a vítima das vítimas, porque, como vocês sabem, na história da paixão de Cristo, na história do sofrimento de Cristo, daquilo que Cristo sofreu, Cristo ele é apresentado como aquele que foi
a nossa salvação, mas o meio pelo qual ele se tornou a nossa salvação foi sofrendo nas mãos de tribunais injustos e iníquos. Então vocês lembram que Jesus Cristo, ele foi crucificado. Ao ser crucificado, ele foi julgado por um tribunal eclesiástico, ou seja, ele foi julgado pelos sacerdotes de Israel. Vocês lembram que os sacerdotes se reuniram na calada da noite para julgar Jesus injustamente. Se reuniu o sumo sacerdote, todos os sacerdotes, para declarar que Cristo era um falso profeta e um blasfemador. Então, o que é isso? É o homem mais inocente que existiu, o homem mais puro, o homem sem defeito, sem pecado, sendo julgado pelo tribunal da igreja, como falso profeta e como blasfemador. Se tinha alguém do mundo, se tinha um tribunal do mundo que tinha que julgar Jesus corretamente e dizer, ele é inocente, quem está acusando, saia fora, eram esses, os descendentes de Levi, os sacerdotes levitas, mas não. Eles julgaram Jesus como um criminoso, como um blasfemador, como um herege, como um falso profeta. E se não bastasse isso, Jesus foi entregue para os juízes civis, os magistrados civis. Ele foi julgado pela igreja e ele foi julgado pelos tribunais seculares. E os tribunais seculares, Herodes e Pôncio Pilatos, deram o veredicto de que ele era um criminoso, revolucionário, traidor de Roma, que se declarou rei. Então, meus irmãos, Jesus foi uma vítima de tribunais injustos e por isso que na Bíblia Jesus Cristo frequentemente se identifica com essas vítimas de injustiças, como ele foi vítima de injustiças. Jesus, ele com frequência se identificam com esses órfãos, com essas viúvas, com essas vítimas de violência, porque ele próprio foi vítima dessas coisas como essas pessoas. Jesus, meus irmãos, foi o pobre perseguido lá em Mateus 1. Jesus era um pobre perseguido, ele foi isso também. De forma que nós não temos como ler essas passagens pensando somente em homens comuns que são vítimas dessas coisas dos governantes cruéis. Nós temos que lembrar que antes de qualquer pessoa ser vítima de um governante cruel, Jesus Cristo foi a vítima das vítimas. Jesus Cristo foi a vítima das vítimas. E ele fala sobre isso, essa identificação, várias vezes existe na Bíblia. Por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, havia um homem cujo trabalho dele era cuidar das viúvas. Vocês estão lendo aqui sobre as viúvas. Tinha o diácono Estevão, cujo trabalho dele era cuidar das viúvas. Ou seja, todas as viúvas de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, dependiam do trabalho desses homens e outros diáconos. O que os líderes de Israel fizeram? Assassinaram Estevão. Assassinaram o homem que defendia as viúvas. Quando isso aconteceu, e Jesus apareceu para Saulo de Tarso, o que Jesus disse para Saulo de Tarso? Quando você, Saulo, faz isso com essas pessoas, você está fazendo comigo. Quando você faz isso com quem defende as viúvas, eu sou aquela viúva que vocês oprimem, contra quem vocês mentem. Foi isso que ele falou. E também no sermão profético, quando o Senhor Jesus fala sobre o juízo final,
ele fala que no juízo final, ele vai lembrar aos ímpios: eu sou aquele pobre, eu sou aquela viúva, eu sou aquele pequenino. Quando tu a eles fizeste, tu fizestes a mim. Porque Jesus é a vítima das vítimas. Jesus é a vítima das vítimas. E porque ele foi a vítima das vítimas, Deus o exaltou para que ele fosse o juiz dos juízes. Sabe o que Deus fez na ressurreição e ascensão de Cristo? Deus exaltou aquele que foi a maior vítima de todos, a mais inocente vítima. E ele falou: agora você vai ser o juiz de todos os homens. E Jesus Cristo foi colocado à destra de Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa, meus irmãos, é a história do Evangelho. É como Jesus foi humilhado pelos reis da terra, mas ele foi exaltado acima dos reis da terra. E o que Jesus fez depois que ele foi exaltado? O que Jesus fez? O que o Novo Testamento diz que Jesus fez depois que ele foi exaltado como juiz? Com muita clareza, o Novo Testamento mostra que Jesus, ao ser exaltado como juiz, um dos seus ofícios é defender aqueles que, sendo oprimidos, sendo perseguidos, sendo humilhados, clamam a ele como seu juiz. Não foi isso que ele fez em Atos? Lê o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Herodes matou o apóstolo Tiago, irmão de João, o que Jesus fez? Jesus puniu Herodes e matou Herodes. Foi Jesus do céu, o juiz, julgando Herodes. O que Jesus fez contra Jerusalém? O que Jesus fez contra Jerusalém depois que Jerusalém matou Jesus, depois que Jerusalém perseguiu os apóstolos, depois que Jerusalém e seus ricos perseguiram os pobres, as viúvas e os órfãos da igreja primitiva? Jesus destruiu Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus não é como esses juízes aqui. Jesus é um juiz que faz justiça e pune os perversos e os assassinos de viúvas e de órfãos. Aqueles que creem nisso não creem em Cristo verdadeiro. Se Jesus não defende os órfãos e as viúvas de maltratos, por que é que Jerusalém foi destruído e não ficou pedra sobre pedra? O apóstolo Tiago deixa isso claro em sua carta. O apóstolo Tiago, em sua carta, ele diz no capítulo 2 que a religião verdadeira é defender o órfão e a viúva e guardar-se da corrupção do mundo. E do capítulo 5 ele fala: esses judeus aí que estão maltratando os órfãos, viúvas e os pobres da igreja, eles vão ser destruídos em breve, e a profecia de Tiago se cumpriu, eles foram destruídos em breve. Quem é que os destruiu? Jesus. Sendo assim, todos nós que pecamos e somos injustos e cometemos maldades contra o nosso próximo, precisamos rapidamente se arrepender. Porque Jesus se identifica com essas vítimas, ele lembra de quando ele sofreu o mesmo quando ele esteve na terra. Jesus lembra dos falsos acusadores cuspindo nele, fazendo ele se sentir humilhado, e ao lembrar disso, ele pune todos que agora fazem o mesmo. Então nós vemos aí que, biblicamente, de uma forma muito óbvia, ser um bom juiz, um bom governante, é ser como Jesus. É ser como Jesus.
E todos aqueles que se dizem cristãos, mas no exercício do seu juízo não são como Jesus, eles são chamados por Deus de sodomitas e gomorritas. Não são verdadeiros portadores do Espírito de Cristo. A paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus é o exemplo de como nós devemos sofrer e como nós devemos julgar. Aquele que não julga, aqueles que não julgam, não são como Jesus, que é o juiz dos vivos e dos mortos. Então você vê que na Bíblia, a ideia de julgar está diretamente ligado à ideia de amar. Amor e juízo são duas faces da mesma moeda. As pessoas gostam de colocar em oposição o que Deus uniu. E falar, não, isso daqui contradiz isso, e Deus está falando, não, são duas faces da mesma moeda. Quando Jesus destruiu Jerusalém, não deixando pedra sobre pedra, foi por amor às vítimas das maldades e porque aqueles poderosos de Jerusalém não quiseram ouvir e se arrepender. Aí ele foi lá e puniu. Essa punição é por amor. Quando nós não fazemos justiça, nós não estamos amando. Amar é julgar. Julgar é amar. Quem não julga, não ama. Porque quem não julga, permite que os fracos, os inocentes, sejam destruídos pelos maus. Isso é a perversão do amor. Quem não julga, não ama, porque, como disse o apóstolo João, quem é justo é quem faz justiça, não quem se esquiva dela. E foi isso que o apóstolo Paulo, com muito poder, ensinou aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, aí é muito forte, né? Os justos não hão de herdar o reino de Deus. Então aí nós precisamos nos perguntar, o que é, neste contexto, os injustos? Quem são aqueles que nesse verso são chamados de injustos? Vamos ver. Verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Para aí. Então, quando ele fala aí de julgar o mundo, julgar os anjos, ele está falando do juízo final. Então, caso você não saiba, lá no juízo final você vai julgar os anjos. Como assim eu vou julgar os anjos? Porque você vai estar lá ao lado de Jesus e você vai mandar os anjos para o inferno, os demônios para o inferno. Então, os anjos aí julgados são os anjos maus, que são os demônios. Então, nós vamos julgar os demônios, mandando eles tudo para o inferno, onde eles vão ser atormentados para sempre. Que dia glorioso vai ser esse, né? Eu estou animado com esse dia. Manda tudo para o inferno. Mas, aí o argumento de Paulo não pode ser agora já, não. Paulo fala, calma, isso vai ser no fim do mundo. Só que tem algo que agora eu tenho que fazer.
Ele fala, se vocês vão julgar os anjos, e dizer, esses aí são os anjos rebeldes que vão tudo para o inferno, como é que as coisas desta vida vocês não conseguem julgar? Está vendo que Paulo está criticando a igreja por não querer julgar. Vou repetir, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, se você vai participar do juízo final, como é que você não consegue julgar as coisas desta vida, seu alienado? Então ele está argumentando do maior para o menor. Tem crente que inverte isso daqui, fala assim, não, eu sou do céu, então que se exploda esse mundo. Ou eu não quero saber de julgar, não julgueis. Está vendo que Paulo está dizendo que os cristãos, ele diz que é até vergonhoso não ter ninguém para julgar na igreja. É vergonhoso. Verso 5. Para vos envergonhar, o digo. Ou seja, o que eu vou falar agora é para você sentir vergonha. Paulo vai falar. Não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Ele está perguntando, deixa eu falar aqui, na nova edição de 2022. Será que todos vocês são idiotas? Porque vocês não conseguem julgar, porque para julgar tem que ter sabedoria. Então, se vocês não conseguem julgar, porque vocês são tolos e não são sábios. Ele fala, eu estou falando isso é para envergonhar mesmo. Para ver se alguém se levanta e fala, não, eu não sou não. Então, aqui você vê que ele está falando do julgamento no contexto eclesiástico. Ou seja, no contexto da igreja, onde existe problema entre os irmãos e a igreja não julga as vítimas. Então, nós não podemos ter igrejas em que as pessoas são vítimas das coisas e não são julgadas. Isso é iniquidade. O apóstolo Paulo condena aqui. E aí que ele encerra dizendo, verso 9, não sabeis que os injustos... Está vendo o que é injusto aí? É não querer julgar. É não querer se posicionar. É deixar o inocente sofrer sem fazer nada. Então, a mesma coisa de Isaías. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Em mais de uma ocasião, quero deixar isso registrado aí na Câmara. Eu já tratei de casos em que tinha um casamento e aí o marido saiu de casa, o marido abandonou a mulher. Isso aconteceu de novo recentemente. E o filme foi o mesmo. Eu já vi o mesmo filme um monte de vezes. O marido abandonou a mulher. Aí a mulher pediu a minha ajuda para interceder. Primeira perguntinha que eu faço para vocês. O que ela está fazendo pedindo a minha ajuda se eu não sou o pastor da igreja dela? Por que ela não está pedindo ajuda para os pastores dela? Resposta 1 Coríntios capítulo 6. Porque lá não tem justiça. Aí vai o pastor Frank, entra em contato com essas igrejas e faz uma pergunta simples. Por que foi uma mulher abandonada, vítima de injustiça, e vocês não foram lá perguntar nada para o membro da igreja de vocês? Sabe o que eles fazem comigo? Eles param de me responder. Eles param de falar comigo e esses pastores não fazem justiça às mulheres. Sabe o que eles vão ouvir da boca de Jesus no juízo final? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
E Jesus vai perguntar: você lembra daquele dia que você disse que era um pastor, mas você não foi homem o suficiente para botar o dedo na cara de um perverso na sua igreja? Não vos enganeis, meus irmãos, ouça a palavra dos apóstolos. Não hão de herdar o reino de Deus. Foram condenados pelas palavras do profeta Isaías. Injustos e perversos. É a congregação dos malfeitores de Isaías 1. Não fazem justiça. Não fazem justiça. Aí se essa mesma mulher, se ela apanha na casa dela, ela apanha, toma a surra. O que esses mesmos homens iníquos vão falar para suas mulheres? Casamento é um só. Você não pode divorciar. É outra que Jesus vai falar. Vocês são pervertedores da minha palavra. O que é para dizer não diz, o que não é para dizer diz. Então, meus irmãos, é disso que o profeta Isaías está reclamando. É uma palavra dura do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, volta lá. Se vocês entenderem o que eu acabei de dizer, vocês vão entender os versos 13, vocês vão entender os versos 11 até o 15, que a gente pregou na semana passada. Por que Deus não quer mais que eles... Por que Deus está condenando os sacrifícios? Por que Deus está dizendo: estou cansado dos seus sacrifícios e do que acontece no teu templo? Por que Deus está condenando isso? Lembrem-se do mistério de Cristo. O que esses sacrifícios representavam? Eles representavam para o povo do Velho Testamento Jesus e a obra de Jesus. E o que Jesus faz e ele fez? Ele sofreu como vítima e ele julga como juiz. Então, como é que o cara, ele participava de um culto que representava Jesus como vítima? O animal sacrificado representava Jesus como vítima. O animal sacrificado era Jesus sofrendo como vítima e, portanto, se identificando com o órfão, com a viúva, com o pobre crente que clama a ele. Como é que ele ia participar disso? E oprimir as pessoas. Por isso que Deus falou: eu não quero vocês sacrificando esse animal, não. Quem que te chamou aqui? Deus pergunta: quem é que te chamou aqui? Aí as pessoas leem isso e dizem que Deus é severo. Que Deus é severo? Que Deus é real. Deus não é severo. Ele está mandando as pessoas enxergar o óbvio. Parem de fazer algo que representa Jesus, se vocês vão sair do templo e fazer o contrário do que aquilo representa. O ponto é esse. Então, pode fechar o templo. Deus fala, lá em Malaquias, Deus falou: fecha o templo, vai todo mundo para casa. Vai todo mundo para casa. Eu te digo mais, para finalizar. Vocês já repararam quantos salmos Deus deu para que essas vítimas clamassem a Ele? Abram, por exemplo, no Salmo 9.
Tem o Salmo 9, mas eu quero o 10. Vamos para o 10. Por que estás longe? Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Pulem para o verso 8. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre, rouba o pobre, prendendo na sua rede. Verso 11, diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Verso 15, quebra o braço do ímpio e malvado, busca sua piedade até que nenhuma encontres. Verso 16, o Senhor é Rei eterno, de sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Preste atenção nisso aqui. Vocês estão vendo o cuidado de Deus? Deus deu este salmo com essa letra, com essas palavras, para que aquele pobre, aquela viúva, aquele órfão, aquele oprimido, aquele perseguido, no meio da perseguição, quando ele acha que ninguém é por ele, quando ele acha que ninguém vai o defender, ele tem o Salmo 10, em que Deus ensina a ele clamar por justiça, onde Deus lembra a ele, eu vou atender os seus desejos, oprimido. Eu vou te livrar e eu vou quebrar o braço e eu vou quebrar os dentes destes opressores, porque eu sou o teu Salvador. Deus coloca essas palavras na boca do pobre e do oprimido. E sabe o que nós fazemos com ele? Nós dizemos que ele não pode cantar esses salmos, porque isso é coisa do Velho Testamento, porque esses salmos são meio vingativos. Vai lá cantar os louvores escritos por cantores gospels que estão em Brasília fazendo injustiça. Mas não cante os salmos de Davi. É isso que a gente faz. A gente tira deles até a última arma que eles tinham no meio dessa opressão. E coloca eles para cantar as músicas dos opressores, que não defendem a sua causa. Nós temos muito que aprender com Jesus, meus irmãos. Nós temos muito a aprender a fazer justiça como Jesus e orar como Jesus. Se arrependam e creiam no Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque tu atendes os desejos das vítimas. Eu te dou graça, Senhor, porque depois que o pobre José foi humilhado como um estrangeiro humilhado no Egito, como um homem sem família, tu exaltastes e tu enchestes de todas as coisas.
assim como tu fizestes com Daniel, assim como tu fizestes principalmente com teu Filho Jesus Cristo. Olha, Senhor, para o sofrimento daqueles que sofrem. Que nós não venhamos ser, Senhor, uma igreja apática, para que nós não sejamos condenados como os coríntios. Para que nós não possa ser dito de nós que éramos injustos, que não herdarão o reino de Deus. Que nós não venhamos olhar para o nosso próximo sofrendo injustiças e fechar os nossos olhos como se nada vemos. Porque se nós fizermos isso, como diz o Jesus Cristo no livro de Provérbios, se os oprimidos clamarem a nós e nós nada fizermos, nós clamaremos ao Senhor e Ele também não nos ouvirá. Senhor, eu quero levantar um clamor especial por todos nesta igreja que já sofreram grandes opressões. Por todos os que já foram vítimas de grandes violências. Todos que já foram vítimas de estupros. Todos que já foram humilhados. Eu clamo, Senhor, por eles, faça-os entender que tu os amas e que tu queres atender os desejos do seu coração. Desejos que procedem do clamor e do fervor por Jesus. Ó Senhor, faça de mim, como Jesus, um protetor de injustiçados. No nome dele eu oro. Amém.